Boa tarde a todos, irmãos de caminhada, juntas aqui novamente. Boa tarde também a todos e a todas, começando o nosso trabalho da tarde, felizes por estarmos aqui reunidos, né? Dando continuidade ao nosso livro Memórias do Suicida, não é? Nós vamos iniciar, como todas as sextas-feiras, né, um trecho do livro Mediunidade, Tarefa com Jesus, a psicografia da Alda, né, que é um trabalho pelo espírito da Dona Ivone Pereira. Então, eu vou ler o capítulo 19, Mediunidade e Trabalho. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada dia. Isso é uma resposta à pergunta 411 do livro O Consolador. Tá? Se quiserem pesquisar. Então, aqui o comentário pequeno é dever do médium, pelo estudo e pela vivência no bem, realizar seu trabalho mediúnico nas bases oferecidas pelo Evangelho ao nosso Senhor Jesus Cristo. O médium que se dedica a essa tarefa necessita se ajuizar de seus compromissos, que são graves responsabilidades assumidas perante o médico divino, visto que suas atividades, que envolvem amenizar dores e levar lenitivo aos espíritos que se encontram enfermiços, estão intimamente ligadas ao grandioso hospital da providência celestial, onde a misericórdia do Pai é medicação abundante. Tá? Vamos agora elevar nossos pensamentos, fazer uma prece para nos sintonizarmos com os nossos mentores, amigos aqui para o nosso estudo. Levando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a nossa amiga Ivone Pereira, aos benfeitores amigos que nos apoiam nesse estudo, pedindo a permissão a Deus, nosso Pai, que possamos dar início a esse estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós falamos na semana passada, né, nós demos finalizando não. Finalizamos o parágrafo, sim. Né? Isso. É sobre um médium português, aquele médium, o médium que era português, né? Isso, dos discípulos de Kardec, né? Que eles estavam lá, né? Que iam os médios e se encontrar com aqueles irmãos que estavam em trabalho aqui, né? Os suicidas e tudo, e criou-se um laço. E quando eles voltaram, né? Esses laços, eles voltaram, né, ao hospital, toda aquela caravana que estiveram aqui por 2 meses no Brasil para tratar os estados mais graves, né? Eles voltaram aos hospitais de Maria e continuaram tendo aqueles laços fraternos, né, com esses irmãos através do telão, né? Só que eles vinham, às vezes, em trabalhos aqui na Terra, né? Aqueles nossos amigos suicidas, né? Eles mantiveram alguns trabalhos aqui na Terra, e num desses, eles fizeram contato com outro, eles falam conterrâneo, né? Que era um português também. Outro médium. Um médium português, mas assim, que era assim, muito de boa vontade, era totalmente do bem, mas era indisciplinado. Né? Nossa abertura até fala assim do comprometimento do médium, né? Como é importante isso. E esse nosso irmão, ele não tinha esse comprometimento, né? E ia até lá nas portas do hospital, chamando esses amigos para conversar, sabe? Ele se desdobrava
para ir. E isso era muito perigoso para ele. Muito perigoso, que teve até que como é que chama? O Camilo teve que ir até a ele em psicografia, não foi, Júlia? Para Foi uma das vezes. Isso. Uma das vezes que suicidas estiveram aqui para também atendimento com os médios, um objetivo também era que fosse feita uma psicografia através de um médium, para que fosse entregue a esse médium que tinha esse desdobramento e ia de qualquer forma, né? Chegava lá, inclusive em viagem astral até o hospital. Quer dizer, ele tinha boa vontade, mas o preparo não podia ser daquela maneira, ele sair em desdobramento sem um preparo. E aí o jeito encontrado, né, já que os benfeitores o orientavam, mas ele não tinha essa percepção, né, foi necessário então fazer essa psicografia para que o médium, né, conseguisse ler e entender que ele deveria ter uma preocupação a mais na hora de dormir, né? Porque esses desdobramentos aconteciam especificamente na hora do sono. E ele ia ter onde ele bem entendia, só que ele tinha boa vontade, mas não podia fazer do jeito que ele fazia, né? E então, que ele dizia assim, arrojava-se imprudentemente pelo invisível, se atrevendo por sombrias lugares no astral, né? E isso deu muito problema, né? Ou ia causar maiores problemas, né? Então, essa psicografia que o Camilo fez para ele foi justamente para orientar. Exatamente. Aí, isso aí nós encerramos, né, o capítulo anterior, né, após essa intervenção que fizeram com esse irmão amigo, né, esse médium. Porque a mediunidade, né, não basta assim sermos médiums, né, a mediunidade requer disciplina. A disciplina, sempre. Que Emmanuel sempre, né, falou com o Chico sobre isso. E é para todos nós, que somos médiums, trabalhadores da casa espírita, nós temos que ter essa disciplina, né? Porque, sou médium ostensivo, faço isso, faço aquilo e pronto. Não. Tem que estudar, tem que entender, tem que ser disciplinado mesmo, para que não ocorra problemas, porque podem ocorrer, né, Júlia? Com essas visitas não consentidas, né? O mundo da quarta dimensão da espiritualidade é ainda desconhecido na sua totalidade, então temos que ter muito cuidado, né? E a gente tem aqui um episódio que vamos deixar para uma nova oportunidade, né? Quem estiver ouvindo aqui o estudo, entender um pouco mais, né? Então, a gente vai deixar aqui um episódio que aconteceu com a dona Ivone Pereira, e ela relatou isso no livro Recordações da Mediunidade. Ela fala, inclusive, de um episódio que ela teve, quando ela teve um desdobramento, que ela coloca aqui como um desdobramento espontâneo, e ela se viu com um horizonte, né? Um céu estrelado, aquilo começou a dar aquela sensação de liberdade para ela. Então, naquele momento, ela diz aqui, o médium tem que se precatar contra possíveis acidentes, mantendo-se em constante correspondência mental vibratória com seus mentores invisíveis. Ela explica isso no livro, só que naquele momento que ela estava desdobrada, que ela se viu ali, né, fora do corpo, ela diz que se afigura mais perfeito e lindo ao grau de penetração e compreensão do nosso espírito. Quer dizer, tudo ali fora, naquele momento, ela se deslumbrou. E o que ela fez? Ela, em vez de pensar nos mentores ou na espiritualidade, o que ela fez? Ela começou a dançar. Né, Selma? Que a gente até achou engraçado aqui,
porque ela ficou assim, ó, entrei a volitar displicentemente sob a luz do luar, e cantar e dançar balé clássico, porque a gente sabe que Ivone teve mais reencarnações que ela teve com a dança, né? E aí ela disse, bradando, louca de alegria, de quando em vez. E o que ela faz? Oh, como é bom ser livre! Quisera libertar-me de vez para expandir intensamente os meus desejos. E com isso, ela permaneceu muito tempo dessa forma no astral, mas em momento nenhum ela pensou na parte espiritual. Ela não se ligou a nenhum momento aos guias espirituais. E nesse momento, passado algum tempo que ela não consegue dizer quanto tempo, ela toca o solo. Quando ela toca o solo, ela está num ambiente muito complicado, que as vibrações são baixas. E ela já não consegue mais sair dali. Aí ela diz que nesse momento ela entrou em terror. O medo apavorou, né? E ela não tinha uma conexão boa, porque as vibrações do local eram complicadas. Então, ela reconheci-me perdida num deserto de colinas circuladas de montanhas mais altas. E o meu sistema de energia mentais, ela diz que retardaram. Então, naquele momento, ela se viu complicada, como esse irmão do livro poderia ter uma complicação dessa também. Então, fica aqui o aviso, lógico, a Ivone foi resgatada por um espírito familiar, enfim, né? Lógico, a gente nunca está desamparado, até porque a gente sabe das condições morais dos espíritos, né? Por exemplo, esse médium, ele era um trabalhador, trabalhava no bem, tem a proteção espiritual igual Dona Ivone, mas isso poderia ser amenizado ou não deveria ter acontecido se tivesse essa conexão direta com os mentores espirituais. Porque mesmo em desdobramento, você tem essa consciência, né, Selma? Então, fica aí alerta, né, para nós, querendo ler um pouco mais e compreender um pouco mais Recordações da Mediunidade. É uma psicografia também da Dona Ivone Pereira, e ficou alerta para todos nós. Foi assim que nós encerramos o episódio passado, e eu quis trazer isso para completar o nosso estudo, e hoje a gente vai ver aqui algumas colocações do Camilo que são muito importantes para todos nós, e a Selminha vai dar início aí para a gente. Então, o que acontece? Eles narram aqui, né, que eles, a despeito de tudo isso, eles voltam às disciplinas dos primeiros dias, né, que se prosseguiram, né, eles continuavam hospitalizados, submetidos aos tratamentos, né, meticulosos, exercícios, né, para corrigir os vícios mentais que eles ainda carregavam, né? Isso aí fica realmente por muito tempo. Então, eles tinham toda essa orientação, instrução nesses serviços de reeducação, né? Então, e com isso também, com todas essas experiências que eles tiveram, das idas e vindas, né, eles passaram a ter o conhecimento, né, eles falam a lógica férrea da reencarnação, que era um fantasma que apavora qualquer espírito delinquente, né, e um suicida em particular, claro, né? Eles sabiam que a reencarnação era algo inevitável, que eles teriam que passar e que não seria fácil para eles. Eles sabiam que ia ser uma reencarnação difícil, e aquilo, de uma certa forma, os assustava, os apavorava. Sabiam que ia ter que passar por aquilo, né? Então, todo esse tratamento que eles tinham na casa, lá nesse hospital, era para esse propósito, né? Então, ele fala sobre isso, né? Dessa coisa. É interessante que ele fala assim, que procura negar porque a teme. Sentido, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa no estágio consolador do qual assistem seus guias desvelados, é por ela atraída
como o bloco minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível, né? E a qual porfia em afastar as próprias cogitações, sabendo-se inevitável de seu destino, como a morte é dos destinos humanos. Essa é a descrição deles que eles falam, com relação à reencarnação. Né? Mesmo não querendo aquilo, inevitavelmente os atraía. Né? Teria que acontecer. Né? Então, aqui, na qualidade de suicida, as vibrações deles, né, que nos torturavam a mente, com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução do progresso, né, deles, né, que se verifica facilmente nas entidades normais, né, e desenvolvidas. Mas para eles, como suicida, aquilo ainda era muito dificultoso, né, esse trabalho. Né? Qualquer outro que desencarnasse em vias normais, vamos dizer assim, não teria tanta dificuldade como eles tinham ali, né? Em Selma, porque psiquicamente eles estavam em processo de recuperação, né? Quer dizer, por isso todo esse trabalho de estar aqui na Terra, principalmente com aqueles médios, por conta das vibrações, né? Essa parte anímica também. Quer dizer, eles têm um processo de reajuste, principalmente no plano psíquico. Isso. Que é onde realmente tem o trauma do própria separação, por conta daquela morte violenta que foi o suicídio, né? Isso sem contar também a inferioridade moral que eles carregavam, né? Tudo é uma dificuldade para eles, né? Então, eles tinham realmente estreitado, né, as amizades, né, com o pessoal dos serviços hospitalares. Ele fala particularmente dos grupos, né, que eles tinham, os responsáveis, né, aqueles dois, né, esqueci agora o nome, né, e o Roberto de Canaleiras. Tinha os enfermeiros, né, tinha aquele pessoal dele? Todo que... agora Alceste, né? Romeu e Alceste. Romeu e Alceste. Também eram muito próximos, porque eles estavam ali na enfermaria. E o Roberto e o Carlos de Canaleiras também, que estavam muito próximos ali. Então, assim... E eram os médicos, né? O Roberto e o Carlos eram médicos. Isso. Particularmente, o Roberto, né, era o jovem, né? O Roberto era o jovem médico, né? Que era espanhol. Ainda estava ali, assim, aprendendo, vamos dizer, o ofício, ali na espiritualidade. Ele foi médico na materialidade e ali ele estava sendo médico, aprendendo o ofício médico da espiritualidade. Então, ele é assim... ele tinha qualidades intelectuais e morais, né, mais elevadas, é claro, né? Então mas era assim, ele estava peregrinando nessas qualidades, ele ainda estava também buscando. Ele, por ser jovem, estava também em aprendizado naquilo, né? Não vai dizer assim, ele era um espírito superior. Não, ele estava em processo, tá? Fica aqui bem claro, não é porque assim, eu estou atendendo aquele paciente, não quer dizer que eu seja melhor, mais elevado em tudo. Só que eu já passei pelas minhas dificuldades e estou me aperfeiçoando em trabalho, porque o trabalho é aquele que... O trabalho é sempre aquilo que nos dignifica e que nos enobrece, né? Então, ele estava fazendo aquele trabalho dele ali para quê? Para o seu próprio aprendizado e crescimento moral e intelectual também, né? Ele e o pai dele era um... Então, ele faz aqui... Ele e seu pai, o Carlos de Canaleiras, né? Pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical. Né? E o Joel Still, que era o psiquista, né? Eles mereciam, né? Então, estava ali, aquelas pessoas que eles tinham mais contatos, né? Então, assim, em geral, né? Quer dizer, o pavilhão geral que ficava na enfermaria com eles, né? Aí foi assim, as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito eram essas pessoas, né? O Roberto, né, não era até diz aqui, não era uma entidade muito evolutiva, conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais
por ele duramente adquirido através de existências planetárias. Né? Tá aqui, o livro está confirmando isso que eu falei. Tratava-se de espírito em marcha franca na carreira, no carreiro áspero do progresso. Vê que ele estava também ali aspirando a sua evolução, né? Então, ele estava assim, no estágio de além-túmulo, não havia sequer um século após a encarnação reparadora muito acerba. Né? Ele tinha pouco menos de um século que ele tinha reencarnado, né? Da última reencarnação dele. Então, ele diz aqui... Hein, Selma. E quando a gente fala assim, eu tenho 50 anos e já estou ficando velha, né? Eu estou isso. Aí você fala aqui, né, que a pessoa está um século na espiritualidade, né? E a pessoa fala aqui, né, de isso. Quer dizer, olha, às vezes, a pessoa está 200 anos, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante quando a gente coloca quantidade de tempo, né? Tipo, eles estão há 2 anos no hospital. O Roberto lá ele há um século. Ele está na marcha, a marcha franca aqui, que ele fala assim, viera para o estágio de além-túmulo, não havia sequer um século. Assim, porque o tempo lá, um século, é muito pouco para ele. A gente acha que um século para nós é muita coisa, mas para ele, um século, ele está ali, ainda era pouco. Por quê? Ele ainda trazia a dor, né? Era muito exacerbada o que ele viveu na encarnação anterior a ele, como Roberto, né? Então, ele fala que após a encarnação reparadora muito acerba, na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que julgara fruir. Veja bem, ele está ali há quase um século e ainda tinha esses laços dolorosos, né, da última encarnação. Né? Roberto tivera o lar destroçado pelo perjúrio da esposa a quem amara com todo devotamento. Né? E um coração de esposo. Né? Vira morrer a filha querida primogênita, né, dessa união que tivera a ideia de ser uma promissora e duradoura. Aos 7 anos, a filha dele foi vítima da nostalgia, né, pela ausência da mãe, agravada com a tuberculose. A tuberculose foi herdada dele próprio, porque ele, como médico, e fazia muitas pesquisas, né, ele acabou trazendo a doença para dentro de casa, porque ele pesquisava aquela doença na época, ainda era um mal que não tinha cura, não tinha tratamento, e ele, como médico pesquisador, tentava encontrar, e ela contraiu a tuberculose aos 7 anos. Selma? E isso, né? Aí ele fala, né? Porque a filhinha dele ficou debilitada, né? Por conta que a gente pode aqui colocar até como depressiva, né? Porque ela fala, ficou aqui numa nostalgia originada, né? Por quê? Porque a mãe fugiu de casa. A mãe saiu de casa por um outro amor, né? Ela foi adúltera. Então ela deixou o lar com ele, com a filha, e foi embora. Ele tinha outros filhos até, né? Ela era primogênita, mas tinha outros filhos. Não. Esse lar aqui realmente era só dessa filha, né? Ela foi primogênita, mas era só ela não tinha outros filhos, não. Que eu saiba, só teve essa filha. Agora, o que a gente sabe que depois que a filha morre, né, e que ele também vai falecer por conta da tuberculose, ela, quando descobre essa situação toda, foi provocada por ela, né? Porque ela abandona o lar, ela se mata. Ela comete o suicídio também. Essa própria esposa aqui do doutor Roberto de Canalejas. Então, a gente vai narrar um pouquinho, que o próprio Roberto acaba narrando essa história dele, né? Que ele se passou com ela.
Ele diz aqui que eles sofreram humilhações penosas e 1000 situações difíceis por causa do casamento desigual que fizera, né? Ele se apaixonou irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do conde de Guzmán, o nosso muito estremecido amigo da vigilância. Naquela época, o conde de Guzmán, né, o Guzmán, ele era conhecido como Ramiro Montalbán, pai de Leila Montalbán, tá? Hoje, esse Ramiro, Dom Ramiro, é o Dom Ramiro de Guzmán, né? Conhecido ali como da vigilância. Ela correspondeu ao amor de Roberto, né? Ela também se apaixonou por ele, mas ela era jovem, né? Ela era uma menina volúvel e contava apenas 15 anos. Ficou encantada com ele, né? Irremediavelmente apaixonada, e eles se casaram, né? Embora o Dom Ramiro ele foi relutante a essa união, né? Até porque ele conhecia a natureza, né, psicológica da filha, né? Então ele achava que não teria um desfecho feliz realmente nessa união, né? Mas o Roberto ele era um homem muito apaixonado, né? Então ele vai dizer que, em verdade, ele não passava de pobre e obscuro filho adotivo de um fidalgo generoso que lhe dera nome e posição social, mas cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida, né? Então, quer dizer, ele casa com ela, tem uma filha com ela, mas, porém, ela sendo muito jovem e da fidalguia, né, ela se encanta com o mundo vamos dizer, de uma certa forma ela se emancipa, né? O casamento dá uma emancipação do pai, né? Aí ela descobre outras coisas da vida, se encanta, né? E acaba realmente traindo a ele, né? Porque o espírito jovem e aventureiro dela se rebelou e acabou traindo e abandonando a família, né? Então, aqui o Roberto explica que ele teve, antes disso, nos quartéis do século XVII, ele teve uma existência no centro da Europa. Ele tornou-se um suicida no ano de 1680. Então, por esta razão, já no século XX, né, conforme nos achávamos na espiritualidade, ele ainda sofria as consequências do ato de então. Quer dizer, ele também já foi suicida, por isso ele trabalhava ali, veja só, né? Então, onde você tem o melhor conhecimento, onde você pode lidar melhor, é quando você conhece a dor do outro, né? Essa é a empatia. Por ele já ter passado por isso, ele poderia atuar com aqueles outros irmãos ali na enfermaria, né? Hein, Selma? A gente depois pode novamente colocar no grupo, né, aquele quadro, né, Selma, com que tem explicado as reencarnações da Dona Ivone, e aparece também a reencarnação de Roberto, inclusive desse pai, quando ele fala aí, Dom Ramiro, né, que a gente sabe aqui agora que era o Charles, que era o protetor espiritual da Dona Ivone Pereira. Esse aqui, né? Então, a gente hoje vai colocar no grupo novamente esse quadro. Por isso que a Selma diz aí, né, que ele fala que ele foi um suicida, né? Esse quadro aí mostra em qual do século XVII ele tinha o nome de Henri de Lumière, né? Que aí a gente vê aí, Henri de Lumière, no século XVII, isso foi em Paris, né? E a dona Ivone, nessa época, chamava Berthe. E o Charles, que era o pai dela espiritual na, né, encarnação como Ivone, ele aparece como padre Antoine Thomas. Né? Então, assim, aqui dá para a gente ver
né? Como a gente vai passando reencarnação para reencarnação e comprometido com aqueles espíritos que prejudicamos, né? Ou que amamos, ou que zelamos, né? Então, de novo, a gente vai depois disponibilizar esse quadro, né, no grupo, né, Selma? Isso. Então, aí o que acontece? Como ele foi suicida e ele já carregava as consequências desses atos, o que aconteceu? Então, explica aqui. Esse drama conjugal dele, na primeira metade do século XIX, né, quando ele casou com Leila, né, não, diz aqui, mas não fora do que a experiência a que não se quisera submeter ao findar do século XVII. Quer dizer, ele cometeu suicídio naquela época para evitar um confronto que nesse século XIX ele teve que passar. Né? Quer dizer, não tem como você fugir. Você adia, mas não foge. Né? Então, ele fala aqui, né, desse... ele diz aqui, aqui ele faz uma descrição do Roberto, né? Ele fala assim, a aparência dele no além-túmulo, tal como existira em vestes carnais durante a última existência, como Roberto mesmo, passada na Espanha. Estatura mediana, barba negra e cerrada, elegantemente terminada em ponta. Como usavam os aristocratas, né, na época, acompanhada de bigodes bem tratados, cabeleira volumosa e farta, tez branquíssima, quase nívea, olhos negros, grandes, pensativos, lembrando ciganos andaluzes, e mãos longas, indicando o exercício continuado do pianista, ou o mal terrível que fizera tombar seu último fardo carnal. Então, ele narra ele faz uma síntese dessa vida dele, né? Durante os serões em que ele ficava lá no hospital. Mas com um intuito altruísta de elucidar, sempre aqui, contando as experiências dele para que sirva sempre de exemplo, né? Para elucidar e levar assim, uma mensagem sempre positiva daquilo, né? Selma, nesse livro Recordações da Mediunidade, onde eu trouxe aquele fato do desdobramento da Dona Ivone, nesse mesmo livro, a Dona Ivone descreve também o Roberto de Canalejas, até com mais detalhes do que o próprio Camilo faz aqui no livro. Né? Então, querendo aprofundar também, né, em episódios da vida da Dona Ivone, né, que vem somar para a gente, né, que está estudando memórias, recordações da mediunidade, essa parte está no capítulo 3, tá? Da característica, que é onde ela descreve Roberto. E a gente sabe que Roberto foi o grande amor e é o grande amor de Dona Ivone Pereira, né? A gente sabe disso. Então, é muito bom se a gente aprofundar um pouco mais na leitura a respeito da vida dessa irmã. É, verdade. Então, o que acontece? O Belarmino, né? Belarmino de Queiroz e Souza, poliglota filósofo, né? Era dos que mais vivamente se empolgava com a nova amizade. Né? Por quê? Ele sempre buscando uma similaridade. Né? Ele confessara de Canaleiras que tivera a desdita de professar doutrinas materialistas quando encarnado, renegando a ideia de ser supremo, repelindo a luz dos consentimentos cristãos pelo domínio exclusivo da ciência, fato que o desamparara grandemente durante os contínuos dissabores da existência. Né? Belarmino, vocês sabem dessa história, né? Agravando mais tarde até a própria situação moral dele, né? Quando a adversidade que ele desferiu, né, no golpe do lar doméstico. Então, ele tinha assim, longas dissertações com o Roberto, né, sobre materialistas à luz da ciência psíquica, né, e o Roberto sempre respondendo com lógicas irretocáveis, né, e argumentos vivos
de Bellarmino, no qual ele iniciara a reeducação no campo espiritual. Porque, né, o Bellarmino, eu fiquei realmente assim, muito comovida com a transformação dele. Eu comentei aqui da outra vez, né? Como ele se transformou. Então, ele estava realmente assim, muito empolgado. Eu queria colocar uma observação, né? Porque a gente pode pensar assim, né? Por que Roberto, né, se deu esse trabalho, né, de estar ali conversando com eles? Por que não ficou o Carlos? Por que não ficou o Joel, um outro, né, que estava ali junto na enfermaria? Porque aí aqui ele também responde por que dessa afinidade, dessa comunicação, porque estava ajudando eles até mostrar dificuldades que ele também, quando reencarnou, teve, e o que eles também poderiam trabalhar dali adiante. Aí ele fala aqui, ó, porque ele conhecera Portugal, porque essa última reencarnação do Roberto, quando ele estava casado com a Leila, se passou em Portugal. Aquela tabelinha mostra lá, século XIX, Portugal. Exatamente. Né? Então, ele diz assim, ó, porque ele conhecera e amara Portugal e ali vivido os últimos meses da sua vida. Né? Aí ele diz, fosse porque, além de médico, porque ele foi médico, tanto que ele teve o problema também da tuberculose, era também artista de elevado mérito e cultivava as belas letras e a música. Então, você vê que ele tinha, assim, condição até de conversar com Bellarmino, porque ele trazia essa bagagem também de outras existências. Exatamente. E coincidia de ter morado e vivido em Portugal, né? Então, teve toda aquela aproximação com eles, né? Então, ele diz, nosso grupo se compunha de intelectuais portugueses orgulhosos da sua heróica pátria. Porque ali não era um grupinho, eles tinham aquele amor à pátria, a gente sabe isso. Tanto que todas as vezes que eles vieram à Terra, né, para se tratar, eles tinham vontade de ir lá em Portugal. Só não foram porque não deixaram, né? Então, isso aí é só para a gente entender o porquê do Roberto, né? Por conta dessa última encarnação dele ter sido em Portugal. E como ele também foi, né, o suicida, como eu falei, sempre tem uma história, sempre tem uma moral, algo para levar. A empatia da situação requer isso, né? Mas assim, eu estava falando, Bellarmino, ele ficou assim muito entusiasmado e ficava naquela troca de conversas com o Roberto. Eu tenho até um trecho aqui que o Camilo narra, que ele fala assim, que eu achei engraçado, né? O poliglota filósofo que, a esse tempo, só de longe em longe, recordava um antigo monólogo, que era dos que mais vivamente se empolgava com a nova amizade. O monólogo, né, que o Bellarmino colocava, estava sempre, né, aquela polpa dele com aquele monóculozinho, né, ele nem lembrava mais, quer dizer, ele estava tão vivenciando, vamos dizer assim, a nova vida dele ali, que ele estava, assim, vamos dizer assim, se desprendendo de quem ele foi. E isso aqui, quando ele diz de longe em longe recordava o monólogo, eu entendi dessa forma, não é? Que ele estava se realmente desprendendo de quem ele era, que foi Bellarmino, aquele cara pomposo, arrogante, né, dialética, aquela coisa toda. Ele se descobriu um novo homem. Ele era imortal, como ele disse, né? Eu sou imortal. Ele se transformou, ele usou os exemplos dele, ajudou os irmãos, lembro na aula passada, que ele ajudava com as conversas aqueles em desdobramento que estavam com pensamentos no suicídio, né? Então, a empolgação dele era legítima com aquilo, né? Com as conversas intelectuais que ele tinha com Roberto. Né? Hein, Selma? Aqui tem a frase que é bom a gente ler do livro, porque a gente trata exatamente tudo que você está dizendo aí. Porque fala assim, ó, o poliglota desejando reaprender, renovando cabedais sobre as ruínas das antigas convicções. Porque aquelas convicções que Deus não existia, que tudo acabava no túmulo, para que casar, para que constituir família, né? Então, o que você está dizendo, ele estava renovando
atitudes e pensamentos e convicções, Isso mesmo. se tornando um novo espírito, né, para que a próxima volta ao corpo carnal ele tivesse êxito. Porque eles estavam aprendendo ali para quê? Para não falir novamente, né, Selma? É exatamente o que você está falando, está aqui. E o Roberto, por sua vez, né, ele acendia para ele era faixas de luzes inéditas. Ele foi acendendo para ele faixas de luzes inéditas, com que norteasse a trajetória do porvir. O Roberto, com a experiência dele, levava essa luz para eles, né? Eram fatos positivos, né? Então, quer dizer, ele ficava realmente muito encantado, né? Aí, muitas vezes, os ouvintes que ficavam ali, né, disfarçadamente, observando a nulidade do pobre Belarmino, que se considerara iluminado na terra, em presença de um simples assistente hospitalar de uma colônia de suicidas, humilde trabalhador que nem mesmo méritos sensíveis possuía na espiritualidade, que é o Roberto. Então, eles perceberam assim, o cara que tinha toda aquela história, eles olhando lá, né, olhava o Belarmino, aquele que chegou, né, todo pomposo, né, e como ele se mostrava assim nulo, inútil, assim, com todo aquele conhecimento dele, não tinha valor nenhum diante daquele humilde servidor ali do hospital, né? Então eles se divertiam até com isso, não debochando dele, né? Mas vendo toda aquela transformação, como eu disse, do Belarmino, foi bem interessante. Então, o que acontece? Numa dessas visitas que ele se demorou um pouco mais, o Dr. Roberto foi abordado por Camilo, que se interessou pela história dele e queria que ele narrasse um pouco mais da história com a intenção de criar um romance, fazer um livro psicografado. Ele tinha a intenção assim, de buscar. A Gília já está rindo ali. Ele falou, sinceramente, qual era o interesse dele, de buscar, né, um médium que pudesse psicografar a história que ele queria. Ele falou, pô, eu já fui escritor na Terra, e ele percebeu que os romances dele, embora fossem assim, ele buscava sempre vultos, coisas reais, né? Mas eram em comunhão, né, com a realidade e com o romance, né, com um pouquinho mais da realidade. Ele buscava pelos sentimentos. Então ele achava que ele, depois de tudo aquilo que ele conheceu ali, né, em questão de moralidade, ele tinha que fazer algo com mais entendimento, que seria muito bom para aqueles amigos que ele tinha na Terra conhecerem o mundo ali espiritual, como era aquilo ali do outro lado, né? Quer dizer, então ele tinha realmente um interesse legítimo de fazer, entendeu? Aquilo. E o Roberto percebeu isso, a intenção dele real, né, daquilo. E, Selma, a gente não pode esquecer aqui de fazer uma citação que está aqui antes dele, porque ele vai agora, assim, tipo, ficar do lado do Roberto para tentar pegar todas as informações possíveis. Realmente, coisa de, né, tipo um jornalista, né? Mas ele era escritor, né? Agora, antes disso, tem uma informação que eu achei bem interessante a gente citar aqui. Eles receberiam alta dentro de poucos dias, que diz aqui, ó, antes dele conversar com o doutor Roberto, tem assim, um dia em que demoraram um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, avisando-nos de que fora informado que receberíamos alta dentro de poucos dias. Falei-lhe eu, não sem certo constrangimento, diante da indiscrição de que usava. Aí ele começou a indagar o Roberto, meu caro senhor doutor. Aí ele começou a falar aqui, né? Que aí ele queria convidar fui romancista, então ele já foi colocando, fui romancista na Terra, né? Então ele foi abordando o Roberto, mas assim, eles iam receber a alta. Agora,
vamos depois, nos próximos episódios, falar um pouquinho dessa alta, né, Selma? A gente vai lá na frente e vai falar. Vamos deixar só aqui o suspense, que ele disse que eles iam receber alta. E isso é importante dentro do nosso trabalho aqui, né? Que a gente já vai falar hoje, não nada relacionado a isso. Mas já ficam sabendo que vai ter alta. Então, aí o que acontece? Então, Roberto ouviu, né, essa argumentação do Camilo, né? E por um momento ele ficou pensativo, né? Trazendo no semblante uma certa melancolia, né? Que deixou até o Camilo um pouquinho muito constrangido, achando que tinha exagerado um pouco, né? Aí ele até diz aqui: é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade. Ou um covil de magias com seu arsenal de intrusices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza convenceremos um endurecido no mal, à volta de uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas de claridade que aqui nos deslumbram. Né? Então, ele aqui está falando, ele está dizendo que seria muito bom tudo isso, né? Para que as pessoas tivessem conhecimento, mas que a mente do médium ainda era um lugar assim meio difícil, né? De coisa. Então ele fala que assim, deverei esclarecer que não existem muitos médiuns dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, e, além de os reconhecermos deseducados da moral cristã, elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiências, entrincheiram-se eles de tal forma no comodismo, indispostos para as disciplinas que em seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumirem iluminados, predestinados e indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível. Né? Então, ele diz aqui sobre a dificuldade de ter bons médios, psicógrafos, até pela falta de, vamos dizer assim, moralidade e disciplina. Estamos novamente aqui falando, né, Júlia, da disciplina, né? São disciplinados. Porque o Roberto não, o Camilo, ele estava achando que ia ter uma facilidade grande, né? Chegar aqui na Terra, arrumar uma pessoa aí, né? Ele é romancista, ele sabe ditar, né? Tranquilo, chegaria aqui para fazer a psicografia. Aí o Roberto já está mostrando que não é bem assim, né? Porque ele teve contatos, mas com médios esclarecidos. Porque quando ele esteve na Terra, aqueles médios que atenderam eles ali na casa espírita, até para aquela psicografia para aquele outro médium, eram médios selecionados. Não teve aqui todo aquele trabalho, né? Então, ele tinha uma visão, talvez, da mediunidade desta maneira. Mas aí o Roberto quis mostrar para ele, não é assim. A gente tem muitos médios, mas não tem disciplina, não são moralmente ligados ao evangelho. Então, quer dizer, não é só chegar e dar comunicação, né, por um médico. Tanto que o Roberto fala aqui uma coisa que eu fiquei até impactada, porque ele fala assim, que quando esses espíritos chegam no médico que tem muita evolução de inteligência, né? Quer dizer, tem muito conhecimento de estudo, às vezes até muito tudo isso, né?
não só estudo doutrinário, né? Às vezes a pessoa, porque ele leu muito e tudo, mas não interiorizou, né? Tem conhecimento acadêmico, né? Mas moralmente não se melhorou, né? Aí o Roberto fala aqui que anulam completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Quer dizer, porque quando eles se aproximam, eles têm ali na mente deles o quê? Conhecimento científico, às vezes. Mas moralmente eles não têm elevação nenhuma. Então eles recebem como se fosse um jato de água gelada em cima deles. Olha o que o Roberto sinaliza para a gente, né? O impacto que ele tem diante desses médiums. É muito importante a gente estar com esse conhecimento, né? Por isso que eles preferem as almas simples e os humildes, né? Humildes, pequeninos, dos quais eles falam assim, por sua vez, por não disporem senão do bem pequenos cabedais intelectuais, exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens por meio de suas faculdades. Quer dizer, ainda, embora tenham, mas ainda estão dotados ainda daquelas invigilâncias, né? Então, Selma, por que ele fala aqui que eles preferem, daí preferirmos as almas simples? Eles, como espíritos, se aproximando, vão ter uma dificuldade, porque eles não têm esses arquivos, eles não têm conhecimento científico, acadêmico, mas eles vão ter mais trabalho, mas, em compensação, eles têm a moralidade, que eles dizem aqui, exigem de nossa parte, que é de parte dos espíritos, aqui, perseverança, dedicação e trabalho exaustivo para algo revelarmos aos homens através de suas faculdades. Quer dizer, embora os espíritos vá ter mais trabalho, eles têm preferência pelos simples. Porque aí, às vezes, a pessoa diz assim, não, Sérgio, eu sou uma médium espetacular, porque eu sou formada, eu falo dois idiomas, eu sou isso, eu sou aquilo, já estudei tudo, já fiz, já aconteci. E, às vezes, aquela pessoa que mal sabe ler e escrever, é através dele que o espírito chega e dá uma boa comunicação. Ela não tem muito arquivo, né? Pelo menos nessa existência. Mas ela tem uma coisa que, às vezes, o outro médium não tem, que é o quê? A moralidade. Né? E é bem interessante que a gente, né, tenha esse olhar aqui para essa leitura. Né? Muitas das vezes nos sentimos superiores, né? Exatamente. É interessante, aí o doutor Roberto continua dizendo que ele tem como conseguir bom material ali no próprio asilo, ali onde eles se encontram, né? Que são temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica, né? Ele diz, inclusive, assim, todavia, estou capacitado a adverti-lo de que as mais decepcionantes dificuldades avolumar-se-ão enfrentando os seus louváveis desejos. Ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele em situação anormal, que afetou até a mais insignificante fibra da sua organização psíquica, assim como seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderão operar milagres. E estou certo de que seus futuros mestres e guias educadores orientar-lo-ão a respeito. Veja que interessante, né? O Roberto o alertou da dificuldade que ele teria com isso, porque a condição dele de suicida, você veja, nós sempre falamos isso, a condição de suicida para eles é de réprobos, sempre, mesmo eles estando amparados, estando assistidos, sendo tratados com todo o carinho, eles ali são réprobos, sempre indesejáveis. Eles não eram para estar ali naquele momento.
Então, a condição que ele fala, a situação anormal é isso. Então, tudo para eles vai ser difícil, tudo vai ser dificultoso na vida deles, né? Pela desordem psíquica que eles causaram ao seu perispírito, ao seu corpo astral. Hein, Selma? Mas é interessante que, como você leu aqui, né? O Roberto fala. O que o Roberto fala pro Camilo? No entanto, né? As suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo belo e pelo bem e pelo belo poderão operar milagres. Então, a gente tem aqui um conselho, né, que nos ajuda a ter o quê? Vamos perseverar, né? Vamos perseverar que pelo trabalho e o amor ao bem e ao belo podemos operar milagres na nossa existência, assim como eles poderão realizar na condição de novo reencarnante. Agora, vão precisar trabalho, né? E é um estímulo que o Roberto traz ali para eles, né, Selma? Exatamente. Mas aí, o que acontece? O Roberto, pela dor, pelo tudo que ele sente ainda, ele confessa a Camilo que ele não se sente preparado para dar essas informações, né? Então, por causa da questão do amor que ele sente, não falo nem no passado, ele sente por Leila. Aqui Roberto ainda ama Leila, né? Então ele fala aqui, né? Ele fala, grande boa vontade, se padecer pela segunda vez a insuportável aflição de conhecê-la, adúltera. Falar dela, falar da situação, é como ele fosse reviver tudo aquilo, né? Aí ele, inclusive, essa condição dessa situação dele, né, com ela, reconhecê-la adúltera, quando todo o seu ser anseia por vê-la redimida da infâmia que a arrojou até ao poço, né? Ao fundo do poço. Então, ele diz que esse é repugnante da mais torpe situação que é um espírito feminino poderá macular é o adultério. Ele diz assim, não posso, Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos elvos, quer dizer, dos céus, dos tempos, né? Porque me há acompanhado ele pelo destino afora desde muitos séculos. Nós temos aquela tabelinha que eles estiveram ligados por muitas encarnações, seja como irmãos, como marido, como filho, mas eles estiveram juntos. Então, existe um laço grande entre eles, né? Então, ele explica isso para Camilo. Aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Selma, aqui eu achei bem interessante quando o Roberto fala essa frase aqui, que é para mim assim, é bem impactante. Ele fala assim, infelizmente, porque ele fala assim, quanto aos informes solicitados, teria satisfação em fornecê-los, meu amigo. Reconheço sinceramente intencionado. Quer dizer, mas ele diz, infelizmente, porém, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda me conturba. Exatamente. Por isso que mostra que ele não é um espírito assim tão evoluído como o pai dele, já o doutor Roberto, o doutor Carlos, né? Porque ele ainda traz, né? Aí ele fala, medir o passado, cujas cinzas ainda encontra palpitantes aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível. Então, né? Ele, inclusive, ele tentou, né, de alguma forma, ele fala assim, pudesse eu evitar as dores da expiação para minha pobre Leila, né, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora eu tentei, né? Ele, das nodas do delito, né, com o perdão, beijo do perdão e tudo mais.
que de boa mente ele concedeu, ele perdoou a Leila. Mas... Selma, só um minutinho, para eu fazer uma colocação aqui, que eu também acho muito importante, porque esse é um grande amor, né? Então, eu gostaria de colocar aqui, quando ele diz, e não descansarei enquanto não a tiver novamente a meu lado, exculpada da afronta dirigida a mim, a si mesma e à lei de Deus. Então, quer dizer, ele perdoou, quer dizer, e ele, se ele pudesse, ele evitaria as dores que esta encarnação traz para esse espírito, né, que volta, né, que aqui a gente sabe que a Leila volta como Ivone, né, e aqui no livro não aparece o nome de Ivone, né, mas sabemos que a volta da Ivone, da volta da Ivone, foi a vida anterior foi a Leila. Então ele diz, pudesse eu, Camilo, pudesse eu, Camilo, da Ivone, a gente já conhece essas histórias. Né? Então, ele tenta trazê-la para isso, mas assim, ela, né, não aceita não aceita esse não é o perdão dele, é porque ela acha ressarcir. Ela fala que ela mesmo nada quer aceitar de mim antes de ressarcir o próprio débito. Exatamente. Então é como ela sabe que errou e tudo, então ela não quer assim só o perdão dele. Ela quer que ela precisa se perdoar, né? Na verdade, ela tem que se redimir daquilo, se perdoar para poder estar junto dele, né? Então que ele fala, então ele por conta disso ele diz, né? Não será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável no sacrifício da expiação terrena, né? Bem quisera eu aproximar-me dela, refrigerar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente, né? Em vigília ou durante o sono, mas ele não pode interferir, mas às vezes até acaba interferindo. Ele diz que consegue vê-la em qualquer momento que o deseje, né? Porém, cautelosamente, a fim de não dar a perceber, para evitar desorientá-la. Entendeu? Então, ele diz que fala com Camilo, ele fala para Camilo que vai falar com o pai da Leila, que é o Guzmán, né, o conde lá, que leve ao conhecimento, vai falar com ele para que ele faça a narrativa, né? Para o Camilo, porque ele mesmo não consegue fazê-lo, né? Então, o que acontece? Acho que o Camilo pergunta, né, como é que ele faz para vê-la, e ele mostra, né, que ele também a vê pelo telão, né? Ele a vê pelo telão, aí mostra para ele, né, vai abrindo-se, né, lá no continente, né, a visão lá, e tem uma menina de 5 anos, né, tá ali, e com brinquedinho e tudo, né, ele fica lá contemplando-a, né, com tristeza, claro. Aquela criança de 5 anos que ele fica lá contemplando é a Leila reencarnada, que ele diz até que o nome dela é outro ali, seu nome agora é outro, chamam-lhe Maria, o nome venerável da nossa augusta guardiã, né? Então, ele fala que ela é grande infratora, que cumprirá a merecida pena, é a adúltera, a perjura, a infiel, blasfema e suicida, pois Leila foi também suicida, ele explica. Renegou pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores, né? Então, isso é o que ele leva para Camilo com relação à vida dele, né? Para a pretérita que ele teve, como Roberto de Canaleiras, em Portugal, que se casou com Leila aos 15 anos. Né? E ele carrega essa dor com ele, né? Ainda porque ele tem um desejo ainda de reencontrá-la. Diga, Júlia.
vamos colocar aqui, né, que ele tem uma condição, né, até por conta de uma certa elevação, como o Roberto, né? Que quando ele quer. Porque o Camilo ele começa a fazer indagações a respeito, né? O Roberto não tem condição de passar esse romance para ele, né? Mas ele está sempre na curiosidade ali, como o escritor, né? Então ele quer fazer mais uma pergunta. Então ele fala assim: deve estar. Aí ele fala se ele tem, se ele tem condições de saber alguma coisa. Aí o que o Roberto faz? Eu achei bem interessante isso aqui. Como estava entardecendo, ele falou: eu vou tentar um contato para saber quem é a Leila, né? Quer dizer, tipo, para que ele pudesse dar mais alguma informação para o Camilo, né? Sim. Então, eu achei interessante que ele passa uma mensagem telepática aos seus maiorais, né? E ele se aproxima daquele receptor e tem um contato com a crosta terrestre. E aí ele consegue ver como a Ivone, reencarnada, num lar simples, como ela veio, com mais ou menos esses 5 anos, como você relatou, né? E aí ele vai comentando isso ali para o Camilo, né? Aí ele fala: aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tanto ela prejudicou, né? Então, eu achei interessante essa colocação do Roberto, quando ele narra ali para o Camilo a respeito da Dona Ivone, né? Que ela estava reencarnada na Terra, né? Num lar simples. Ele vem relatando tudo aqui para ele. Quer dizer, mas ela terá uma reencarnação dolorosa. Por conta de qual? Da problemática que ela trazia. E isso também ajudaria eles a entender que você pode ter ajuda. Mas, como ele estava dando perdão, mas a Ivone não se perdoava. E ela sabia que ela ia ter uma reencarnação mais dolorosa. Mas essa foi o que foi encontrado para que ela também pudesse se melhorar como espírito. Então, ela vem numa reencarnação sem direito de nada. Ela morava numa casa simples, os pais biológicos não eram espíritos conhecidos, ela não podia casar, ela não podia ter filhos. Por quê? Porque ela, nas outras encarnações, ela teve essa problemática que ele ali, em poucas palavras, ele também não tem muita condição de falar disso, né? Exato. Mas ele já mostra para Camilo da dificuldade que esse espírito também vai encontrar ali naquela reencarnação, ainda como criança. E o contato com ele, quando ele vem aqui, mesmo a nível telepático, ela se encontra, ela tem medo, porque ela vê os espíritos, né? Ela não entende que ela sente, né? Não acontece, ela não essa criança que ele diz que é Maria, na verdade é a Ivone, né? E que foi Leila, né? Ela veio nessa existência, ele diz até grifa aqui, desamparada pela ausência daqueles que tão devotamente a estremeciam. O pai, o irmão, o Roberto e o Guzmán, né? Que eram as pessoas todas que estavam perto dela, que várias encarnações estiveram com ela, nesta aqui, como Maria e Ivone, não estavam com ela, porque ela precisava desse isolamento, né? Por quê? Porque cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Entendeu? Por isso que ela não foi concedido que eles estivessem com ela amparando. Ela ali voltou sozinha, e nós comentamos desde o início a história da Ivone. Ela foi uma mulher de poucos recursos, que ficou sempre, não foi impedida, né, de ter família e tudo mais, porque ela teve tudo e renegou.
Então, ela teria que realmente ficar naquela condição, como uma prova expiatória, né? Uma condição expiatória dela, não é isso, Júlia? Isso, é porque muitas pessoas dizem que a Ivone teve uma grande missão, tal, e ela sempre se colocou que ela não era missionária. A missionária foi Chico Xavier. Ela teve ali uma prova mesmo, né? Uma expiação de passados delituosos. Não só de que ela foi adúltera e tudo, principalmente porque ela teve suicídios nas reencarnações passadas. Então, ela era também uma reencarnação que ela precisava vencer a ela mesma. Como eles ali estão sendo preparados para melhorar, ela também precisava. Então, mesmo que o Roberto desse perdão, tudo, não adiantava para ela, porque ela precisava melhorar a ela mesma, como espírito, né? Porque ela trazia essas problemáticas também. Então, e agora, o que a gente acha interessante quando o Roberto coloca aqui, que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual um dos outros, né? Isso não é possível, que muitas pessoas querem saber o que foram em outras existências. A gente sabe que Dona Ivone Pereira teve conhecimento das existências passadas, né? E ela teve muita dificuldade com isso, né? Por saber dessas encarnações, porque ela mesma psicografou a vida dela, dos erros que ela teve, ela se desnudou para toda a sociedade terrena, né? Mas, mesmo assim, isso também era a prova que ela necessitava nesta encarnação, né? Então, a gente sabe disso. Agora, nós temos a misericórdia divina, que nós não temos a lembrança de vidas passadas, porque a gente não suportaria. Então, aqui o próprio Roberto nos traz essa informação, né? Isso não é facultado a gente, né? Porque nem todos conseguiriam saber o que foram e o que fizeram, né? E assim a gente encerra esse capítulo, Selma, porque a misericórdia do Altíssimo reserva para nós todos o melhor, para que a gente possa vencer, não fracassar, né? Então, a gente encerra hoje com a frase do próprio livro. Esperança radiosa que fortalecia o meu espírito. Então, essa esperança radiosa que fortalecia o espírito ali, quem está falando isso é o próprio Camilo, né? A gente pode trazer para nossas vidas também, né? Esperança radiosa que nos fortalece todos os dias, porque temos a dádiva da reencarnação e o esquecimento do passado, para a gente poder fazer de novo, né? Percorrer outros caminhos, né? E assim poder acertar. Então, semana que vem nós estamos aí com a segunda parte do livro. E hoje vamos encerrar o nosso estudo, como sempre o fazemos, com a prece aos irmãos suicidas. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a Maria de Nazaré, a esses espíritos bondosos que socorrem a todos eles, que eles possam encontrar a luz, a perseverança para seus espíritos, para que assim eles possam se elevar em moralidade para as futuras reencarnações. E que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, possa envolvê-los com muita luz, com muita paz e muita misericórdia. Graças a Deus. Graças a Deus. E agradecidos estamos aqui pela equipe de Dona Ivone Pereira, toda aquela falange que está ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando, nos instruindo. Principalmente ao nosso Mestre Jesus e a Deus, que também sempre nos ilumina os nossos caminhos,
Que possamos estar novamente aqui reunidos na próxima semana, darmos continuidade a esse trabalho, que ele possa atingir corações cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Um bom fim de tarde. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Boa tarde a todos. Tá? Julinha. Obrigada. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Um bom fim de semana, tá? Fiquem com Jesus.